Então, o título eu coloquei da mesma forma que está aparecendo no site da ANEP, né? Propostas curriculares para ensino de português no exterior. E aí eu vou começar fazendo uma contextualização. Ele não está mudando aqui. Pronto, mudou. Uma contextualização geral da apresentação. Na verdade, Marta, me desculpe, é como se fosse o conteúdo de um curso, tá? Então eu vou falar um pouco assim mais geral, mas o conteúdo que eu tenho aqui, quando a gente começa a preparar, a gente se entusiasma e fala, não, eu quero falar disso também, quero estabelecer a relação, né? Mas para contextualizar a apresentação, então eu vou falar um pouquinho sobre o ensino de português para falantes de outras línguas, assim, uma visão geral, né? Para mostrar todos que atuam no ensino de português no exterior, né? O que é que nós fazemos, né? O que é ensinar português para estrangeiros, como essa área cresceu, então para que as pessoas, principalmente os professores que estão assistindo ou que vão assistir depois, né? Que ensinam, estão vinculados à ANEP, para que eles se sintam inseridos nessa apresentação. Então vamos ver onde que nós estamos, né? Que língua é essa que nós falamos, ensinamos. Depois eu falo rapidamente do panorama da contribuição do Brasil para contextualizar justamente na relação que ele tem com o ensino do português, com esse desenvolvimento e essa expansão que tem acontecido. Depois eu falo da rede de ensino do Itamaraty, muito brevemente, porque para introduzir o item seguinte, que é propostas curriculares para ensino de português no exterior, porque elas foram planejadas, inicialmente elas foram planejadas para a rede de ensino do Itamaraty, mas obviamente elas têm um desdobramento, né? Assim, elas têm uma amplitude muito grande e elas são utilizadas, estão sendo utilizadas por muitas outras instituições. E aí, em seguida, eu falo dos princípios embasadores. São diversas propostas, né? Vocês receberam seguramente 5 propostas, nós já temos a 6ª proposta, mas que não está publicada ainda. Eu vou apresentá-la rapidamente também, só para dizer, para mostrar como o contexto dessa 6ª proposta também tem a ver com o contexto de vocês, justamente porque é um contexto de vários países. E aí, então, tem especificidades maiores, assim como vocês têm aí, justamente por ter no ensino médio, no ensino fundamental, médio, né, e técnico, né, de certa forma. Eu estou usando, mais uma vez, só explicando que eu estou usando os termos como a gente usa aqui. A Marta depois faz a gentileza de dizer os nomes, ela me explicou, mas assim, para evitar que eu erre, então eu estou usando os nossos, né? E aí eu tento fazer, de maneira geral, na medida em que eu for apresentando, eu vou tentando já estabelecer relação com contextos da ANEP, com esses contextos que eu pude perceber, e aí vocês me desculpem se algo assim, provavelmente eu não tenho conhecimento total, mas eu percebo que os contextos de vocês são bem abrangentes também. E aí eu me volto especificamente para as 2 propostas que não é que elas interessam mais diretamente, de certa forma, mas elas estão mais relacionadas com vocês, né? A proposta para o ensino de português nas unidades da rede em países de língua espanhola, então ela foi feita para países de língua espanhola, e a proposta curricular para curso de literatura, que aí é para qualquer contexto de ensino, pode ser até no ensino de português como língua não materna no Brasil, né? Então ensino de português para estrangeiros nas universidades, nas escolas aqui, de idiomas. E depois, para finalizar, eu coloquei alguns itens, alguns tópicos, assim, como se fosse uma espécie de diálogo entre os contextos, né? Entre a rede do Itamaraty e entre a rede da ANEP. Eu me refiro à rede da ANEP quando eu falo no ensino do português em diversos níveis, para diversas idades, né? Isso que é bem interessante e que eu acredito que seja um desafio para vocês, porque vocês têm que lidar com aprendizes de idades diferentes. Então, aqui, só para contextualizar, nós tivemos no ensino de português para falantes de outras línguas, acho que quem trabalha no exterior percebe isso de maneira mais clara ainda, mas aqui no Brasil a gente percebe muito também como se ampliou, como expandiu a área de português para estrangeiros, principalmente dos anos, na década de 90, bastante, na década de 2000 a 2010, muito, e de 2010 para cá, mais ainda, né? A gente percebe isso pelo número de instituições públicas e privadas que oferecem cursos em diversos países, né? Tanto no Brasil aumentou muito o número de instituições públicas e privadas que oferecem curso de português para estrangeiros ou para falantes de outras línguas, e em outros países muito também.
e a ampliação de modalidades. Então, não é só a modalidade português como língua estrangeira, mas nós temos português como língua de acolhimento, como língua de herança, como língua de convivência intercultural em países que também têm o português como língua oficial, e português específico, nas propostas a gente vê um pouco. O que mais nos indica essa expressiva expansão? O número de eventos acadêmicos. Eventos acadêmicos eram raros no início da década de 90, eram raros os eventos que tratavam de português, ensino de português como língua estrangeira. Hoje, a gente não dá conta mais de acompanhar todos os eventos. São muitos eventos mesmo tratando do ensino de português como língua estrangeira. O número de pesquisas... Verdade, Nelson. Eu vou te interromper só um minutinho para te avisar que a transmissão, esse Zoom pode fechar em 2 minutos, 3 minutos exatamente, mas a gente volta com o mesmo ID e o mesmo código, tá? A mesma senha. Eu aviso quando falte um. Tá certo. Obrigada. Então, eu vejo se eu consigo terminar esse aqui então, né? O número de pesquisas e publicações que aumentou muito, então nós temos pesquisa em nível de TCC, nível de graduação, de mestrado, de doutorado, pesquisas em pós-doutorado, pesquisas de maneira geral não vinculadas à pós-graduação, muitas publicações, livros, periódicos. O número de associações de professores cresceu muito também, nós temos associações novas. Antes eu tinha até um controle, assim, quais são os países que têm associação de professores de português. Hoje eu já não consigo mais ter esse controle, porque já são muitos, eu já não tenho mais todas as informações, mas temos na Finlândia, no Peru, na Espanha, nos Estados Unidos, né? O Uruguai já teve 2, mas ele não tem atualmente. O Brasil tem a CIPLE, mas ele também tem 2 regionais, a de Minas e a do Rio de Janeiro. A relevância do idioma, o valor econômico, cultural e científico, né? Qual é o valor do idioma? Qual é a relevância do idioma português? Ele tem um valor econômico muito grande, né? Porque ele tem um mercado consumidor de 270 milhões de pessoas. Ele tem um valor cultural muito importante, muito grande, e o valor científico também, porque há muita ciência produzida e divulgada em português. E aqui eu coloquei ênfase em fronteiras, principalmente porque em países fronteiriços, com país falante de português, como é o caso do Uruguai, a relevância do idioma se torna ainda maior, né? Por isso que eu gostei muito, Marta, de ver que vocês usam língua regional, né, para o português, né? Então, é muito, muito importante isso. E aqui eu trago um dado específico, usos do português, por exemplo, né, conteúdos na internet, o português ocupa a 5ª posição em conjunto com outras línguas. É um trabalho que está em desenvolvimento pelo professor Gilvan Miller de Oliveira, da Federal de Santa Catarina. Eu assisti uma apresentação dele nessa semana, mas o trabalho está em desenvolvimento, então assim, eu também não posso entrar não gostaria de entrar em mais detalhes, porque esse trabalho está em desenvolvimento, né? Então, o português ocupa a 5ª posição junto com outros, me parece, com outros 4 idiomas, né? Então, vem na sequência, vem inglês, chinês, espanhol e francês, e aí vem o português junto com mais 4, e ele tem uns estudos lá para mostrar, será que o Brasil... Então, retomando, né, a apresentação, eu já fiz os agradecimentos, já apresentei também a contextualização geral, né, quais são os pontos pelos quais eu vou passar, e falei inicialmente aqui sobre a expansão do português, né? Então expandiu realmente muito, de uma forma muito expressiva, né, nesses últimos anos, em número de cursos, de eventos, de publicações, de associações de professores, e eu falei também da relevância do idioma, né, como valor econômico, cultural e científico, e do uso do português, assim, de maneira geral, em nível mundial, né, e me referi à pesquisa do professor Dr. Gilvan Miller de Oliveira, da Federal de Santa Catarina, em relação aos conteúdos em português na internet, que o português ocupa a 5ª posição. Então, isso tudo é para contextualizar em relação ao fato de que nós trabalhamos com uma língua relevante, né, que alcança, o número varia um pouco, né, dependendo da fonte, mas, em geral, se fala bastante em 270 milhões de falantes, né? Por exemplo, o Itamaraty lançou na semana passada, né, essa aqui é uma tela, inclusive, do canal do YouTube de lançamento, o panorama da contribuição do Brasil para a difusão do português, né? Então, como eu vou falar das propostas que foram elaboradas pelo Brasil, né, para ensino do português no exterior, eu achei que era bem importante falar desse panorama que reúne
a contribuição do Brasil para a difusão do português. Aqui é só para a gente ver a capa dele, né? A Marta já disse que vai me convidar para uma apresentação específica, né? Provavelmente junto com o meu colega Alexandre Pilati, a gente pode falar de maneira mais detalhada. E aqui só falando rapidamente, então, o que é essa publicação, né? Ele está disponível, essa publicação está disponível para download nesse link que está aparecendo ali. É uma obra referencial, tem mais de 30 verbetes. Esses verbetes mostram vetores que evidenciam a relevância do Brasil na difusão do português. E conta ainda com depoimentos de escritores e acadêmicos de países da CPLP sobre a língua portuguesa. E além de escritores de outros países da CPLP, tem também um depoimento de um escritor da Galícia e tem um depoimento do Fabián Severo, que é um escritor uruguaio, né? E ele escreveu, esse artigo está escrito em portunhol, né, como língua de fronteira. E aí, só para vocês terem algumas ideias, né, ter uma ideia de alguns verbetes que constituem a obra, são mais de 30, mas temos instituições de ensino superior, o próprio CELPE-BRAS, que contribui para a difusão do português, o audiovisual eu deixei em vermelho ali só por conta que eu quero voltar nele um pouquinho. A canção, vocês sabem que a canção brasileira ajuda muito na difusão do português. A internet, jogos eletrônicos, literatura, né, difunde muito o português. Os centros culturais do Brasil, nas embaixadas, em que há essa unidade, né? Leitorados, né, que funcionam em universidades, que solicitam a presença de um leitor, um acadêmico brasileiro para o ensino do português e difusão da cultura. E no audiovisual a gente tem os filmes e tem a telenovela, né? E aí, só como curiosidade, né, para a gente, nessa contextualização inicial, aqui só para a gente ter uma ideia do número de países que compraram as novelas brasileiras, né? Então, só para vocês terem uma ideia, e isso não é uma contribuição direta, não é o Brasil ensinando o português, mas o Brasil levando o português para outros países, ainda que as telenovelas sejam dubladas, né, ou em alguns países, há outros em que elas são legendadas, mas elas ajudam a divulgar o português, né? Então, só para a gente não demorar aqui, a gente tem, olha, Avenida Brasil, em 2012, vendida para 132 países. Aqui, então, agora eu passo a falar sobre a rede de ensino do Itamaraty no exterior, e para que a gente pense um pouco na rede de ensino do Itamaraty, da mesma forma que a gente pode pensar na rede de ensino de português da ANEP, né? Porque a gente pode considerar uma rede, justamente porque o ensino está no fundamental, está no ensino médio e depois está nos cursos específicos também, né? Nos cursos técnicos. Então, são vários contextos. A rede de ensino do Itamaraty no exterior, para a qual as propostas foram desenvolvidas, essa rede conta com centros culturais do Brasil, com núcleos de estudos brasileiros, que são unidades menores, mas um pouco parecidas com os centros culturais. Então, esses funcionam junto às embaixadas, e os leitorados que funcionam em universidades, geralmente universidades que são definidas por algum critério, mas ela tem geralmente uma relevância grande nos países onde são alocados os leitores. Os centros culturais, eu deixei em destaque aqui, não consegui dar um destaque muito maior, mas para vocês perceberem. Vamos atentar para esses contextos. Desculpem. O Brasil tem centros culturais, então, nessas cidades, então, nesses países todos. Assunção, Barcelona, Bissau, Beirute. Então, vocês veem que são países diferentes, né? Então, nós temos na Guiana, temos no Líbano, temos em Israel, na Finlândia, na África do Sul, na Guiana, no Suriname. Mas, então, são variados contextos, né? Então, esses variados contextos exigem decisões, né, específicas também, para adequação em relação ao ensino do idioma e ao tratamento da cultura. Mas eu deixei assinalado ali aqueles que têm relação direta, por exemplo, com o Uruguai, né? Então, olha, Assunção, Barcelona, Buenos Aires, Cidade do México, La Paz, Lima, Nicarágua, Panamá, Santiago, São Domingos e São Salvador são, então, cidades de 11 países de língua espanhola. Então, vocês vejam que no número total de centros culturais, nós temos um grande destaque para os países de língua espanhola.
Então, justamente por isso, para fazer sentido, assim, por isso que eu estou destacando, por que faz sentido nós termos uma proposta curricular específica para os países de língua oficial espanhola, e que é o caso também do Uruguai, né? Então, por isso que essa proposta se adequa bastante ao contexto de vocês. Desafios como rede de ensino. Então, sempre vamos pensar nos desafios como rede de ensino. Se ela é chamada de rede de ensino, elas precisam, de fato, funcionar como rede, né? E as propostas curriculares, elas vêm suprir o desafio do funcionamento dessas unidades do Itamaraty para que elas funcionem como rede, porque precisava de uma harmonização curricular e pedagógica, principalmente em relação aos cursos regulares, mas também, de certa forma, com os cursos especiais. Em relação à carga horária, denominação dos cursos, materiais, competências desenvolvidas. Então, o aluno que faz um determinado curso, em que nível ele chega? Se é uma rede, nós precisamos que ela funcione mesmo como rede. Então, vamos transpor esse desafio para a ANEP, né, no ensino de português da ANEP. Se são crianças que estão numa escola em determinada cidade, elas estão numa cidade, estão em Montevidéu ou estão numa outra cidade, elas precisam ter curso ao final de determinado número de horas de estudo, ao final de um semestre, de 2 semestres de estudo. É importante que elas tenham desenvolvido competências parecidas. Obviamente, cada ser humano é diferente e não vão se desenvolver exatamente iguais, né? Da mesma forma, mas é importante que a gente tenha um funcionamento como rede. Então, foi importante, essas propostas curriculares foram importantes para que os centros culturais do Brasil, em diferentes países, funcionem com uma carga horária semelhante, com uma denominação semelhante de básico 1, básico 2, intermediário 1, intermediário 2, avançado 1, avançado 2, porque eles não funcionavam dessa forma. Então, tinha mesmo em países de língua espanhola, tinha curso básico 1, chamava só português, 32 horas. No outro lugar, ele tinha 60 horas e ele tinha uma outra denominação, iniciação ao português. Não estou falando nome específico, né? Mas dizendo para vocês que eu conheço vários dos centros culturais, é importante falar isso, todos os lugares fazem, né, faziam e fazem um trabalho muito bom de ensino de português, mas é importante essa harmonização, né, ter nomes parecidos. Então, se alguém está estudando em Lima, ele está estudando, fazendo o curso parecido com o curso que é dado, que é ministrado na República Dominicana, né? Então, é importante que o aluno do Peru tenha o mesmo tipo de curso que o aluno da República Dominicana, respeitadas, obviamente, especificidades contextuais, né? O aluno dominicano está mais longe do Brasil, o da Argentina está mais perto, do Peru está mais perto, né? O do Uruguai tem a região de fronteira. Então, tudo isso envolve especificidades, mas é importante que a gente tenha denominações comuns, materiais próximos, competências desenvolvidas bastante próximas. Então, visando esse desenvolvimento de uma harmonização curricular e pedagógica, foram desenvolvidas as propostas curriculares para ensino de português no exterior. E elas buscam atender à oferta de cursos regulares, observando alguns itens. Obviamente, assim, como a gente não vai tratar detalhadamente das propostas, então eu vou mostrar alguns itens. Carga horária, número de módulos, denominação dos níveis, os conteúdos. Não é que o conteúdo vai ser exatamente o mesmo no Peru, na República Dominicana, ou que precisa ser igualzinho o curso do ensino médio no Uruguai, né? Não, a proposta, ela se chama proposta justamente porque ela funciona como um elemento norteador. Ela não é algo que vai fechar o ensino, né? Ela não vai amarrar o ensino. Olha, todos os lugares têm que dar este conteúdo. O que é muito importante, eu vou dizer desde já, mas vou enfatizar mais ao final da apresentação, é que o nível de proficiência, né, o estabelecimento do nível de proficiência ao final de cada módulo. Se eu tenho isso bem definido, então eu sei que o professor na escola X e o professor na escola Y, nesta cidade, na outra cidade, eles podem chegar no mesmo caminho, eles podem chegar no mesmo lugar,
por caminhos diferentes. Então, ele pode usar um conteúdo diferente, um material talvez um pouco diferente, mas ele tem que, ao final daquele número de horas, ao final daquele semestre, ou daquele nível, é importante que o aluno, em diferentes lugares, tenha alcançado um nível de proficiência similar, né? Tanto em um lugar quanto em outro. Isso é muito importante numa proposta curricular, numa política linguística, de maneira mais ampla, né? Se eu tenho uma política linguística bem estabelecida, essa política linguística vai indicar que competências nós vamos desenvolver, vamos possibilitar que os alunos desenvolvam ao final do curso. Então, só retomando isso, se eu tenho bem definido o que é que o meu aluno vai ser capaz de fazer no final do Básico 1, o que é que o meu aluno vai ser capaz de fazer linguisticamente no final do Básico 2, isso direciona o ensino, né? Então, mas para isso eu preciso de uma proposta curricular, né? E quais os desdobramentos disso? Materiais, formação de professores, até a própria certificação. Eu vou retomar no último slide quando eu estabelecer o diálogo com a ANEP. Mas se eu tenho uma proposta curricular que vai orientar em função de um nível de proficiência que nós vamos atingir ou levar o aluno a atingir no final de cada nível, isso vai se desdobrar nos materiais que nós vamos usar, na formação dos professores, né? Então eu acredito que vocês também precisam bastante de formação continuada, assim como nós precisamos nos centros culturais. E é uma certificação comum. Eu vou falar um pouco mais da certificação ao final, mas já adiantando um pouco, seguramente os alunos de ensino médio de vocês, de português no Uruguai, eles podem prestar o CELPE-BRAS. Mas os alunos de ensino médio, aqueles que são mais crianças ou pré-adolescentes, eles ainda não vão prestar o CELPE-BRAS. Mas talvez fosse importante ter uma certificação que poderia ser uma certificação desenvolvida pelo próprio país, né? Isso nos centros estamos, culturais... Nelson. Nisso Oi? estamos. Que políticas linguísticas têm previsto e têm aplicado certificações internas tanto para as crianças como para o ensino médio e para funcionários. Pensando Ótimo. justamente nesse momento intermediário antes de chegar à possibilidade do CELPE-BRAS. Estamos trabalhando nisso. Muito bom, Marta. Nos centros culturais, a gente está aqui na parte de materiais e de formação, né? Eu já trabalhei bastante com formação dos professores, e a gente vai caminhar para uma certificação. A gente não tem ainda uma certificação comum dos centros culturais, mas vamos caminhar para isso. Então, a importância da proposta curricular é justamente nesse sentido de levar a uma certificação. Então, muito bom que vocês já tenham essa certificação e mais uma vez, assim, retomando, como vocês têm, né, um setor mesmo, uma unidade de política linguística, é o papel mesmo da política linguística chegar, né, a essa estruturação, e é muito bom saber que vocês já fazem isso, né? Então, aqui eu estou falando das propostas curriculares, que nós, como desdobramento de uma proposta, a gente tem os materiais, nós estamos desenvolvendo materiais específicos para os centros culturais, os professores estão desenvolvendo, com a participação deles, então, com a participação dos leitores, fazendo a validação, e chegaremos à certificação mais adiante. As propostas curriculares, isso aqui é muito interessante, porque elas partiram de uma demanda interna, né? Então, eu falei para vocês, as propostas foram desenvolvidas para atendimento da rede do Itamaraty no exterior. Mas elas são tão amplas, né? Assim, a necessidade, a importância de uma proposta curricular é tão grande que ela atinge os objetivos, ela atinge expectativas de outras instituições. Então, eu sei de instituições na Colômbia que estão utilizando a proposta e em outros países também. Então, a gente tinha uma demanda interna. Então, o objetivo era suprir essa demanda interna dos centros culturais, né? O Itamaraty percebia isso há vários anos. A gente tem uma retomada de discussões a 2010, mas parece que anteriormente já se pensava nisso também, de ter uma proposta curricular. Mas eu queria dizer para vocês que há uma demanda ampla também, uma demanda social mais ampla. E aqui eu trago
um trechinho da tese do doutorado de Marina Ayumi Isaac Gomes. Ela fez o doutorado na UFSCar, sob minha orientação, e agora ela é professora de português na Universidade Jagiellônica de Cracóvia, na Polônia. E na tese, como ela analisa a formação de professores, ela sentiu que era muito importante que a gente tivesse parâmetros curriculares, né? Propostas curriculares, parâmetros, as palavras podem variar um pouco, né? Um guia curricular. E ela diz isso, olha, o Brasil, né, isso foi 2018, o Brasil ainda não dispõe de parâmetros de orientação para o ensino e aprendizagem de português língua estrangeira ou língua segunda. E aí, esse trecho aqui, vocês estão vendo embaixo que eu extraí do texto produzido para o Panorama. O Panorama tem um verbete, propostas curriculares, e aí, como eu estou coordenando, me foi solicitado que escrevesse esse verbete. Então, isso aqui eu extraí de lá, mas eu estou trazendo o que diz Marina Ayumi Isaac Gomes. Então, como não tem parâmetros curriculares, parâmetros de orientação, no contexto brasileiro, o CELPE-BRAS tem adquirido status de expressivo orientador das práticas em PLE, e vocês sabem bastante disso, né, que o CELPE-BRAS, de fato, tem funcionado como um orientador da prática de ensino de português como língua estrangeira, tanto no Brasil quanto no exterior. Dentre outros aspectos, por sua natureza comunicativa e por suas tarefas. Mas, ressalta essa pesquisadora, né, ela diz o seguinte: se o país dispusesse também de parâmetros de orientações para o ensino de PLE e PL2, a área se fortaleceria ainda mais e se firmaria como campo de pesquisa e de atuação profissional de português língua estrangeira, L2, e para português língua estrangeira, IL2. Então, vejam como já havia mesmo uma demanda por propostas curriculares, né, por parâmetros, né? Então, essa coleção, Propostas Curriculares para Ensino de Português no Exterior, ela é um instrumento de política linguística também, né? Por isso mesmo que vocês quiseram, né, que ter essa apresentação, porque vocês percebem que elas são relevantes, né? Então, ela parte de uma demanda interna, mas atende uma demanda ampla social, né? E aqui um pouquinho de cada proposta, mostrando as capinhas bonitas delas. Nelson, aproveito para te comentar o tempo. A gente vai em 20 minutos, temos 20 mais. Temos mais 20. Tá? Só mais 20 temos? É. Nossa, aqui. Então, aqui a proposta para país de língua espanhola, né? Então, essa aqui que eu vou tratar um pouquinho em mais detalhes. Aqui para países de língua oficial portuguesa, porque é diferente ensinar português em Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe. E ali a gente chamou de português como língua intercultural. É intercultural não só no sentido que a gente usa na academia, na linguística, mas no sentido diplomático também, porque o português já está em convivência ali, né? Uma proposta também para capoeira. Então, aqui é que eu vejo, Marta, bastante relação com o que você me falou do ensino, que eu vou chamar de ensino técnico, né? Mas, assim, tem alguém que vai trabalhar na área de turismo. Então, ali é um português mais direcionado, seria um português instrumental. A capoeira é praticada em mais de 160 países. É muito impactante saber disso, né? E a capoeira é praticada em português, não tem como traduzir, né, os cantos, né, e corridos, né, aquilo tem que ser feito em português. Muitas vezes os praticantes cantam, né, mas eles não sabem o que estão cantando. Então o Itamaraty percebeu, recebendo solicitação de embaixadas do exterior, a necessidade também de uma proposta voltada especificamente para o ensino de português para capoeiristas. Então, é importante ter essa relação com o que vocês teriam na ANEP, né, de português voltado para uma especificidade. Aqui a de literatura, né, que eu vou comentar um pouco mais. Então, é a proposta para cursos de literatura na rede de ensino do Itamaraty. Língua de herança, né? Língua de herança, o Brasil tem aproximadamente, são números não oficiais, mas é um número que aparece bastante, aproximadamente 3 milhões de brasileiros no exterior. Então faz muito sentido, o português como língua de herança é desenvolvido em muitos países, né? Então nas famílias, mas também em outras instituições. Aqui, só para vocês verem um pouquinho, né, dessas 5 propostas que foram lançadas no ano passado,
só para dizer para vocês, voltar naquela questão, elas foram desenvolvidas para a rede. O de língua de herança já não foi desenvolvido tanto para a rede, porque os próprios centros culturais nem todos oferecem português como língua de herança, mas há língua de herança em muitos países, onde não há centro cultural, onde não há leitorado. E vejam que de 16 de abril do ano passado a 30 de abril deste ano, as propostas somaram 13.402 downloads, ou descarregamento, se a gente quiser usar uma palavra em português, né? Vejam que essa aqui teve mais, mas vejam que a proposta para país de língua oficial espanhola, 2.951 descarregamentos. Isso indica que muitas pessoas estão descarregando, né, e provavelmente lendo, analisando, se beneficiando, de certa forma, dessas propostas, e que fora da rede de ensino do Itamaraty, né? E realmente eu acho que é importante, assim, elas estão disponibilizadas gratuitamente no portal da FUNAG, que é a editora do Itamaraty, né? E é muito importante que sejam conhecidas. E em finalização, então aqui eu tenho a capa, mas ela está só em versão de circulação interna, para unidades em contextos de línguas de média distância. Você se lembra que quando eu mostrei onde tem centros culturais, tinha 11 em países de língua oficial espanhola, são 5 ou 6, juntando o NEB, acho que são 6 em países de língua oficial portuguesa, e os demais são em países de outras línguas. Então, nós temos, aí foi importante criar uma proposta, né, elaborar e desenvolver uma proposta para esses contextos de língua de média distância. E eu não vou me ater aqui a explicar para vocês, né, por conta do tempo, mas ela deve sair ainda até junho, talvez, no máximo, e vai atender diversos outros países. Aqui, as propostas curriculares, a gênese. Então, como que elas foram compostas? Isso é muito importante, porque toda vez que a gente vai compor, desenvolver uma proposta curricular, é importante que a gente ouça, que a gente conheça o contexto para o qual elas vão ser desenvolvidas e conheça o trabalho que é desenvolvido ali, né? Então, para de língua espanhola, foram verificados o material didático, foi analisado o material didático, coleção de livro didático, o material didático próprio que era utilizado nas unidades, o número de cursos, o número de alunos atendidos, o número de horas, né, a formação dos professores. Sobre a formação dos professores, acho que é muito importante eu falar aqui embaixo, nessa parte da formação, que eu não sei qual no contexto de vocês, se todos os professores são formados em letras e são formados como professores de português, né, se eles já têm mesmo essa formação específica. Nos centros culturais, há bastante que têm a formação em letras, são professores de português, tiveram uma graduação, alguns têm mestrado, alguns bem, mas há outros que têm formação, de outras áreas. Mas eles trazem contribuições muito boas. Então, tem uma professora, por exemplo, não preciso mencionar, mas assim, ela é formada em comunicação social. Ela tem era programa de rádio, mas agora esse programa é pela internet. Marta, você pode confirmar se tá chegando minha voz direitinho? Chega perfeitamente. Tá bom, que apareceu aqui que estava low qualquer coisa na conexão. Mas chega bem. Bom. E temos 10 minutos, infelizmente. Vamos ter que convidar você novamente. Que pena. Mas vamos tentar aqui, então. E algo que é muito importante nessas propostas, né? Então, os objetivos, harmonização curricular, estrutural, operacional e pedagógica. Então, para a gente ter a carga horária parecida nos centros culturais e a parte pedagógica também, para os professores não darem aula de maneiras muito distintas entre um ambiente e outro, né? Então, visa uma harmonização curricular, estrutural, operacional e também pedagógica, de alinhamento pedagógico. E o que tem em comum entre essas propostas todas, né? Então, como coordenador acadêmico, eu fiquei bastante atento, né? Então, estou bastante atento para que elas tenham esses princípios contemporâneos de ensino de línguas, como algo em comum. A concepção de língua como prática social, o ensino como uma atividade reflexiva e intercultural, o ensino significativo. O que é ensino significativo? O que é significativo para um aluno de 10 anos, para um aluno de 12, de 15, de 16, 17? Ou, no caso dos centros culturais, de 20, de 30, 40, 50 anos, né?
Então, o que é significativo no ensino? Significativo é aquilo que, de fato, traz conhecimento que não é só uma prática, aprender sobre a língua, mas usar a língua, né? Esse ensino significativo traz desdobramentos, então os materiais didáticos vão ter esse direcionamento de língua como prática social, ensino como atividade intercultural, ensino significativo, a formação dos professores também vai passar por vai ser um desdobramento dessa proposta curricular e a certificação ao final. Aqui falando especificamente, então, em relação à proposta para os países de língua espanhola. É um referencial, aqueles que já tiveram oportunidade de ler vão perceber que ela é um referencial teórico-metodológico, então ela é formativa também, ele é um documento formador, então tem ali esse propósito de formar o professor, né, que atua no centro cultural e ao mesmo tempo de organizar o ensino naquela unidade. E claro, a gente está sempre pensando que ele vai organizar em outros contextos também, além dos centros culturais do Brasil. Esse referencial inclui, portanto, a noção de planejamento, de materiais, da própria prática pedagógica e do processo de avaliação, né? O processo de avaliação, pelo que a Marta já me disse, está bem desenvolvido também para vocês, né? Mas quando a gente pensa numa proposta, a gente pensa nessas materialidades todas, no planejamento do curso, nos materiais que nós vamos usar, na prática pedagógica, como é que nós vamos ensinar? Quais são os procedimentos, as estratégias, os recursos que nós vamos usar e como nós vamos avaliar o aluno, avaliar a aprendizagem dele. Aqui, justamente de língua, para países de língua oficial espanhola, o que a gente considera bastante? Já na apresentação da proposta, eu enfatizo isso, especificidades decorrentes da proximidade linguística e cultural entre países de língua oficial espanhola e o Brasil. Então, o que a Flora mencionou na apresentação, né, há essa proximidade linguística entre os dois idiomas, permite que a gente trabalhe desde o início de uma forma bem verossímil, né, trabalhando com conteúdos autênticos, com conteúdos que, além de aprender a língua portuguesa, o nosso aluno está aprendendo também um conteúdo, né? Ele está aprendendo sobre política, sobre livro, sobre personagens, sobre música, ele está aprendendo bastante coisa, dependendo da idade, a gente vai ver o que é mais significativo para ele, né? E a compreensão da linguagem sob perspectiva discursiva e seu ensino como atividade reflexiva e experiência, que favorece o desenvolvimento de um movimento intercultural. Então, quando eu aprendo espanhol, eu estou aprendendo entrando em questões, em produtos culturais, mas não só em produtos, mas na interação com o falante de espanhol da Argentina, do Uruguai, do Paraguai, né, e de vários países. O que está aprendendo português, pela proximidade geográfica, ele vai entrar em contato bastante, né, com conteúdos em língua portuguesa. Então, ele vai aprender sobre a língua, mas ele vai aprender também conteúdo. O que isso implica para a prática pedagógica, né? Essa perspectiva de compreensão da linguagem sob perspectiva reflexiva, o ensino como atividade, sob perspectiva discursiva e o ensino como atividade reflexiva. A gente não pode falar de treinamento de professor como a gente falava na década de 60 e 70, né? O treinamento era suficiente porque a gente ensinava técnicas. Com a chegada do movimento comunicativo e uma perspectiva agora dialógica de ensino, né? A gente fala de formação continuada. Então, a gente não ensina técnica, né? Isso é mais difícil, porque até o audiolingual era fácil formar professor porque você ensinava técnica de ensino. Agora você trabalha com princípios. Então, o professor tem que apreender os princípios e depois ele tem que analisar a prática e, na prática, ele tem que colocar esses princípios em ação. Há um protagonismo maior de professores e de aprendizes, mas também os desafios são maiores. Aqui eu volto nas fases, né? Então, o comunicativismo passou por fases. A gente fala depois de pós-método, perspectiva socio-interacionista ou socio-discursiva, letramento crítico, perspectiva fractal. Tudo isso envolve princípios que embasam todas as propostas curriculares que foram publicadas. A língua como prática social
e o ensino como atividade reflexiva e intercultural. As bases conceituais, né, dessas propostas, a gente passou daquela ideia de sistema, língua também é sistema, porque a língua envolve gramática, a gente precisa de conhecimento gramatical, mas ela é mais do que isso. Ela passou de ser vista simplesmente como sistema para ferramenta e instrumento de comunicação e passou a ser vista como interação, uso social, né? E a gente trabalha, quando eu falo significativo, é importante que a gente trabalhe com conteúdos contextualizados, com prática contextualizada, e aqui entra muito a noção de autenticidade ou verossimilhança. Por exemplo, se eu dou um exercício e peço para os meus alunos escreverem assim, eu estou falando isso por ter visto há poucos dias, escreva sobre sua rotina, mas o aluno vai escrever para mim, para falar da rotina dele, eu não posso simplesmente pedir, escreva sobre sua rotina. Eu tenho que dar um contexto para ele, para que aquele exercício se torne significativo, contextualizado. Senão ele vai pensar, bom, eu vou escrever, eu me levanto às 6 horas, eu escovo os dentes, eu tomo café, e ele escreve aquilo para o professor, mas qual o propósito? Né? Então, nós temos que pensar nessa ideia de contexto, de propósito, de interlocutor, aqueles aspectos que aparecem bastante no CELPE-BRAS, né? Isso está muito evidente também nas propostas. Nelson. Sim. Nelson, a gente tem 2 minutos. Eu proponho que a gente tenha uma segunda parte desse trabalho, porque vem sendo muito interessante, você deu ampliou, né, o espectro até chegar no específico. Eu acho que a gente poderia fazer uma segunda parte, onde você continuasse comentando com a gente sobre esse material, e uma outra abordagem também, que seria a parte da literatura. Sim, o que você acha? Mais para o final aqui. Sim. Você poderia fazer o fechamento? Sim. Então, obrigada. Tá certo, Marta. Então, eu acho que eu fecharia, então, né, a proposta curricular de literatura, só para a gente trazer, são 5 slides daquela proposta de literatura, ela permite que a gente trabalhe tudo isso aqui, porque a literatura, justamente, na interface com o espanhol, a literatura pode entrar desde o início, mas a proposta de literatura está tão bem organizada. O professor Alexandre Pilati foi o elaborador daquela proposta, e ele fez um trabalho muito bom, assim, que facilita o trabalho do professor, porque ele já estabeleceu o nível de leitura para uma biblioteca de vários títulos. Então, conforme a biblioteca, ele diz, ó, esse aqui é para nível 1. O nível 1 da proposta curricular é para básico 1 e básico 2. Então, é uma parte que eu gosto muito de frisar, porque todas as propostas estão, assim, a gente trabalha de uma maneira ou explícita ou implícita, né, que é importante que o ensino seja significativo. Então, essa noção de autenticidade, verossimilhança, é muito importante, né, no ensino contemporâneo. Tinha dado o exemplo das rotinas, mas também verifiquei esses dias num exercício que era justamente para falantes de espanhol, e que estava tratando da diferença na escrita de S, 2S, cedilha, C. E aí, entre os exercícios, tinha caçada ao alce, e era para colocar o que entrava ali, como que era alce, como que era caçada, mas aquilo descontextualizado. E eu estava pensando exatamente isso, a gente precisa mesmo voltar, né, para a formação sempre, porque por que eu preciso, para um aluno universitário, falar em caçada ao alce? Eu posso ter conteúdo ali para ele praticar esse uso de S, 2S, C, cedilha, né, de uma forma contextualizada, não com a palavra solta ou com um conjunto de palavras soltas, mas com um contexto, com um texto, e que às vezes até assim, se aparecer caçada ao alce naquele contexto, tudo bem, mas assim, não sei, né, não é nada que a gente faça que a gente precise com muita frequência, né? E aí eu voltaria aqui, então, nessas concepções e alinhamentos da proposta, eu acho muito importante retomar a concepção de língua, né, que eu já falei, mas que para Richard Rogers a gente passa de uma concepção assim estrutural para funcional e para interacional, ou sociodiscursiva, que é língua em uso, língua como prática social, né? Então essa base é bastante importante nas propostas. E no modelo teórico do professor Almeida Filho, a concepção de língua, né? Então o que é língua vai definir
todo o processo de ensino-aprendizagem. Então, se língua é prática social, né, então as materialidades, o planejamento vai ter língua como prática social, o material também, o método, né, então o que o professor faz, né, no ensino, o conjunto de procedimentos, técnicas, estratégias, recursos, naquilo que é a aula mesmo. Então ali também tem que aparecer uma visão de língua como prática social. Então eu vou ensinar, eu posso também trabalhar o sistema, eu preciso muitas vezes ensinar o sistema também, porque o meu aluno às vezes até pede que eu ensine o sistema, mas eu busco ensinar esse sistema de uma forma contextualizada e significativa. O alinhamento que é feito com o CELP e com o Quadro Europeu Comum de Referência. Nessa proposta para português para países de língua oficial espanhola, os autores, Ana Cecília Bison, da Unicamp, e o Leandro Diniz, da UFMG, são os consultores que elaboraram o texto. Eles propuseram uma equivalência aproximativa entre o CELP e o Quadro Europeu Comum de Referência. Outros contextos tinham feito isso, eu me lembro que o Centro Cultural no Chile tinha feito isso há alguns anos, o Centro Cultural do Brasil no Líbano tinha feito isso para facilitar para os alunos também, mas era algo que não estava institucionalizado, né? A partir do momento em que ele aparece numa proposta curricular, ali do Itamaraty, então a gente tem uma institucionalização dessa equivalência, os autores tomaram bastante cuidado de dizer uma equivalência aproximativa. O diálogo intercultural, né? Então na proposta, em todas as propostas, mas essa especificamente na interface com países, né, de língua portuguesa e de língua espanhola, favorecer a interação dos alunos com diferentes textos que circulam no Brasil, né? Então muito importante isso. E hoje a internet facilita muito, né? Vocês estão dando aula no Uruguai, mas com acesso à internet, então os alunos de vocês estão acessando vídeos e propagandas e podem ver televisão, né, pela internet e assim por diante, né? Então, esse diálogo intercultural é muito importante e ele pode ser desenvolvido por tarefas, projetos, conteúdos em geral, as artes. A nomenclatura dos cursos foi muito importante, como eu já mencionei antes, o número de níveis, a carga horária. E aqui, algo que eu já comentei, mas eu vou enfatizar, o estabelecimento de níveis claros de proficiência. Eu acredito que vocês tenham, né, pelo que a Marta me disse, vocês devem ter níveis claros de proficiência, mas eu não sei se estão bem estabelecidos assim, para a criança que tá começando o português. Então, qual é o nível de proficiência que ela deve atingir ao final de um ano? Qual o nível de proficiência ao final de 2 anos? E ao final do ensino médio, né, do Uruguai? Qual é o nível de proficiência que ela deve alcançar, né? Se a gente tiver isso bem estabelecido, então o nível de proficiência é o lugar onde eu vou chegar com os meus alunos. É o lugar onde os meus alunos vão chegar. Eu devo possibilitar, então, que eles cheguem àquele nível de proficiência. A maneira como nós vamos fazer isso pode ser diferente um pouco de um lugar para outro, até mesmo porque, usando o mesmo material didático, 2 professores em lugares diferentes, eles vão dar 2 aulas não totalmente diferentes, mas possivelmente com alguma diferença, porque a gente sempre imprime algo pessoal no nosso ensino, né? Todos nós somos indivíduos, né? Então, como professores, nós somos indivíduos também, né? Somos sujeitos individualizados, né? Então, nós imprimimos ritmo, né? Como nós conduzimos o ensino, mas os níveis claros de proficiência vão orientar para que o ensino seja realmente bem conduzido. As dimensões sociocultural, né? Então, na proposta curricular, os autores, os consultores, elaboradores trabalharam muito com a noção de partir da dimensão sociocultural, né? Essa é que vai orientar tudo. Depois passa para os gêneros discursivos e depois para os recursos léxico-gramaticais e fonético-fonológicos, mas eles estão em interação, né? A dimensão sociocultural está dividida em unidades temáticas com subtemas ou projetos, é muito importante isso, muito bom assim, de vocês verificarem, eu acredito que vocês já façam algo parecido também. E há uma combinação das 3 dimensões, né, e com textos, a partir de textos orais, textos escritos ou o que a gente chama hoje de textos multimodais, né?
O trabalho pedagógico, isso aqui está tirado da página 18 da proposta, deve mobilizar não as formas, então não a gramática em si, mas recursos para agir no mundo. Gêneros variados, né, importante isso na proposta, desde o início, é muito importante que o nosso aluno tenha acesso, né, que ele tenha... que ele seja exposto a gêneros discursivos distintos, né? Até porque gêneros discursivos também podem ter uma variação do ponto de vista cultural, né? Uma mensagem de e-mail de um haitiano para um colega universitário, para um colega dele da sala de aula, é diferente de um e-mail, do texto de um e-mail de um brasileiro para um colega da mesma sala também. Eu estou dizendo isso porque nós tivemos uma questão com alunos haitianos, que eles achavam que a gente usa algo muito informal e a gente queria saber deles, não, eu não uso nesse nível de informalidade. E a gente perguntando, nem que seja com o seu colega de sala, nem que seja com o colega de sala. Né? E para nós é algo muito comum, né? Com um colega de sala eu vou usar um nível bem informal. E aqui, pessoal, falando justamente sobre esse estabelecimento de níveis claros de proficiência, na proposta curricular para ensino de português para falantes de espanhol, a gente trabalha, lá vocês vão ter aquela aproximação, né, aquela equivalência aproximativa entre o CELP-BRAS e o quadro europeu comum de referência. Só que o CELP-BRAS não tem descritor para básico 1 e para básico 2. Né? O CELP-BRAS não trabalha com esses, ele certifica em intermediário, intermediário superior, avançado e avançado superior, como vocês já sabem. Nessa proposta para países de contextos de média distância, né, essa média distância na relação do português com as línguas dos respectivos países, nós estávamos trabalhando, a gente estava compondo um quadro para colocar o básico 1, né, para estabelecer de maneira bem clara o nível de proficiência que o aluno deve atingir ao final do quadro. Assim, eu já sabia que a gente não teria muito tempo, né, então eu não trouxe, obviamente não vou falar isso aqui dos 4 níveis. Né. Por último, a gente achou que na proposta curricular, efetivamente, não caberia muito isso. A gente vai precisar disso quando a gente for fazer a certificação do próprio Itamaraty. Mas a gente estava, então, tentando estabelecer essa equivalência e criando um descritor específico para aquela proposta, mas esse descritor específico é para um básico 1 de maneira geral. Obviamente que para chegar nesse nível aqui, o falante de português, o aprendiz de português que está no Haiti, que tem a língua francesa e o crioulo como línguas do país, ou que está na Itália, né, o italiano a gente está considerando não exatamente tão próximo quanto o espanhol, um pouquinho depois do espanhol, mas vai levar menos tempo para um falante de italiano chegar nesse nível, né, e para um falante de espanhol também, do que para um falante de finlandês. Ainda que o finlandês, em geral, os finlandeses que aprendem português são finlandeses que também falam inglês, não como língua materna, mas têm um bom domínio de língua inglesa para uso cotidiano. Se você pergunta alguma coisa na rua para um finlandês, ele vai te responder em português, em inglês, sem grandes problemas, ou numa loja. Então, ele tem o inglês, mas a língua mesmo, né, do dia a dia, é o finlandês. Então, obviamente, um falante de finlandês vai demorar mais tempo para chegar nesse nível aqui. Mas a gente estava estabelecendo essa relação. Esse quadro estava sendo composto. Até o próprio Bruno Zetla, do Itamaraty, trabalhou um pouco no início, numa textualização que ele puxou desse referencial aqui de níveis do professor Almeida Filho. É um referencial novo no Brasil, acho que o livro foi lançado em 2019 ou 2020. Gretel Eres Fernandes e José Carlos Paes de Almeida Filho que lançaram esse estudo. E aqui é o quadro europeu comum, né, correspondente ao nível A1, e o CELP-BRAS não tem equivalência, e nós, então, trabalhamos, aqui, então, teve o secretário Bruno Zetla, um pouco, depois uma orientanda de doutorado, que está trabalhando com a gente também na proposta, está colaborando, Tabata Ionarra Quintana, e eu. Aí a Tabata trouxe ela fez essa equivalência aqui, colocando básico 1, básico 2, intermediário 1, tudo, né?
e a gente tentando estabelecer a relação com o RENID. E aí nós chegamos, finalmente, trabalhando nós dois, a partir de algo que estava ali, a gente chegou, então, olha, ao final deste nível, o aprendiz deve alcançar conhecimento da língua que o capacite para interação em nível inicial, em situações do cotidiano, incluindo expressões básicas de apresentação, cumprimentos, expressão de gostos e preferências e trocas de informações, em nível básico. Então, se eu tenho esse descritor aqui, não importa se o professor está dando aula em Montevidéu ou em Artigas, se a escola é menor ou maior, se ele tem 10 alunos, se ele tem 20 alunos, o importante é que o aluno dele, ao final do Básico 1, tenha desenvolvido esse nível, ele tenha desenvolvido essas competências, ele apresente esse nível de proficiência, que vai corresponder ao quadro europeu comum, né, que tem essa descrição mais detalhada, mas que a gente achou que às vezes não é tão boa, porque ele não, assim, isso aqui não está previsto para o falante de espanhol, mas a gente pensando no falante de espanhol, ele vai chegar mais rapidamente aqui. O A1 do quadro europeu comum de referência também não foi pensado no falante de espanhol. Então, para vocês que trabalham, né, no contexto da ANEP com o falante de espanhol, talvez a gente precise pensar em algo nessa direção aqui, mas que vocês também se sintam autores desse descritor, né? Então, o aluno de 12 anos, talvez ele até chegue mais rapidamente, mas de que maneira ele vai chegar? Com qual tipo de conteúdo que ele vai chegar, né? E o aluno do ensino médio vai chegar com outro conteúdo, assim como o aluno do técnico. Então, isso aqui é um exercício muito grande que nós temos que fazer como profissionais da área e que, não sei se vocês já têm isso bem desenvolvido, né, mas é algo que é importante de ter, porque é justamente o estabelecimento dos níveis é que vai facilitar, né, que vai orientar o estudo. Então, esse quadro acabou não entrando na proposta de média distância, ele vai entrar só com essa parte aqui, mas não vai entrar com a referência cruzada ali. E aí chegamos então na proposta curricular para curso de literatura. Eu estava começando então a falar sobre ela, né, para tentar terminar lá. Também como as outras propostas, a proposta para curso de literatura brasileira no Itamaraty no exterior, então vejam mais uma vez a denominação precisa dela é essa, mas ela é pensada, eu não tenho a menor dúvida de que essa proposta pode ser utilizada para ensino de literatura em cursos de português como língua estrangeira no Brasil, em qualquer instituição de ensino, no Brasil ou no exterior, porque ele é um referencial curricular sistematizado. O objetivo é oferecer orientações a profissionais que atuam no ensino do português. Como documento formador, ele é muito importante também. Assim, quando eu li a primeira versão desse texto, eu já achei assim, muito boa, porque eu pensei o seguinte, falei, nós não temos muito nos próprios cursos de letras uma formação específica para a gente trabalhar com a literatura, e menos ainda para a gente trabalhar a literatura quando a gente ensina português para estrangeiros. Essa proposta curricular nos ajuda bastante mesmo nesse sentido. E por isso que ela é um importante documento para leitura, para discussão e para compreensão, né? Então, se vocês têm, por exemplo, reuniões pedagógicas, né, ou em outros contextos, se há reuniões pedagógicas, poderia ser proposto para um grupo de reuniões, talvez em 2 ou 3 semanas, né, neste período nós vamos estudar essa proposta para curso de literatura e vamos discuti-la, né, para que a gente tenha uma compreensão bem abrangente. Ler sozinho nunca é muito... A gente lê sozinho, é bom ler sozinho, mas é tão bom depois quando você ouve o outro falar, às vezes alguém que entendeu de uma outra maneira, ou alguém que nos ajuda a olhar, né? É como aquela história do menino que não conhecia o mar, e ele pede para o pai levá-lo para ver o mar, e quando ele chega no alto, assim, que ele olha o mar, ele vê que é tão grande que ele fala para o pai, me ajuda a olhar. Né? Então tem muita coisa, assim, tem muito texto que é importante que a gente tenha outras pessoas, outros olhares que nos ajudem também a olhar. Né? Por isso que eu sugiro que esse texto seja lido dessa forma. Agora, falando um pouquinho do papel da literatura no ensino de línguas, no percurso metodológico, se a gente vai ver os métodos de ensino de línguas ao longo do tempo, a gente vê que a literatura teve papéis distintos. Às vezes é protagonista, às vezes é coadjuvante e às vezes é figurante. Né? Então é importante a gente saber o que é que eu estou
de que maneira eu estou usando o texto literário na minha aula. Eu estou usando, esse texto literário aqui está sendo protagonista na minha aula, ele está sendo coadjuvante, ou ele está sendo só um figurante? Eu estou dando o texto literário, eu estou dando um poema, mas é só para ensinar gramática por aquele poema. Eu não estou dando o poema como poema para que ele seja entendido, não que ele precise ser entendido em profundidade de uma análise literária, mas que ele seja sentido, percebido, né? Que eu perceba o uso do léxico, né? Os vários sentidos que o léxico pode produzir, né? Eu sempre me lembro bastante, assim, é uma coisa assim meio bobinha, né? De uma vez que eu estive no Uruguai, estava em cartaz uma peça de teatro. E eu não me lembro bem, mas eu nunca mais esqueci, acho que era o slogan, mas estava escrito assim: busco al hombre de mi vida, marido já tuve. Eu falei, olha que sacada legal, né? Assim, eu acho que muitas mulheres gostaram, né, de ver aquilo lá, busco al hombre de mi vida, marido já tuve. Então, como a língua ela permite construções que você nem esquece mais, né? Eu nunca mais esqueci dessa frase que estava nessa peça de teatro, né? Então, o papel da literatura, né, é justamente esse, né, de trazer, de explorar a língua, né, de uma forma assim muito ampla, muito bonita, né, de explorar mesmo todo o potencial. Eu vou usar essa palavra aqui um pouquinho mais à frente. Então, como que essa proposta de literatura, né, no ensino de português em língua estrangeira no exterior se relaciona com as perspectivas contemporâneas de ensino de línguas? Porque qual é a perspectiva de ensino contemporâneo de ensino de línguas, né? Língua é comunicação, língua é interação, língua é prática social. A literatura, o texto literário, traz a possibilidade de explorar tudo isso, a língua como comunicação, como interação, como prática social. A interação pode ser a interação leitor-texto mesmo, né? E quando eu falo texto, mesmo na literatura, eu falo do texto oral, do texto escrito e do texto multimodal, né? Então, eu posso ter um poema que está de Carlos Drummond de Andrade, mas que está num vídeo do YouTube tratando de um determinado assunto. Ou posso ter um poema que foi musicado e que ele está em uso num filme, né? Então, tem muitas formas, né? O multimodal permeia o nosso dia a dia. E ele permite, então, a perspectiva de interculturalidade, né? Em relação à formação do professor, essa proposta de literatura, ela sensibiliza o professor para o trabalho com a literatura sob a perspectiva, ou sob perspectivas, né, interculturais, até colocando no plural. Potencialidades do texto literário. Então, o texto literário é um componente significativo e relevante da cultura. Até mesmo um poema, assim, por que um poema é até dito de maneira diferente quando a gente fala em declamar um poema? Se você vê um russo declamando um poema, é de uma maneira. Se você vê um brasileiro declamando um poema, é de outra maneira. Em geral, a gente não tem aquilo de declamar um poema como se... Não sei, eu não sei bem a palavra, mas eu me lembro assim, de russos declamando poema e eu pensava exatamente isso. Nossa, nós não declamamos poema dessa forma. Nós temos, e o próprio poema muitas vezes nos diz muito, né, assim, de uma cultura. Então eu gosto muito, o único poema que eu sei mais ou menos de cor é A Arte de Amar, acho que é. Se queres sentir a felicidade de amar, esquece a tua alma. As almas são incomunicáveis, só em Deus elas podem encontrar satisfação, em Deus ou fora do mundo, não noutra alma. Deixa o teu corpo entender-se com outro corpo, porque os corpos se entendem, mas as almas não. Eu pulei uma parte, então eu falei que sabia de cor, mas agora aqui meio apressado eu não consegui me lembrar de cor, mas essa frase final, porque eu queria chegar nela. Se queres sentir a felicidade de amar, esquece a tua alma e vamos para o final. Deixa o teu corpo entender-se com outro corpo, porque os corpos se entendem, mas as almas não. A gente fala que isso é um poema de amor, talvez isso, para uma cultura de um país árabe, a gente já teve umas questões assim em sala de aula, talvez ele diga, não, isso não é um poema de amor, como esquece a tua alma, né? Mas aí você vai ver, olha, tem um componente cultural aí, né? Então, as potencialidades do texto literário se relacionam com essa ideia de que ele é um componente significativo e relevante da cultura. Não a cultura
uma compreensão, quando a gente tem uma compreensão não antropomórfica de cultura. Uma pessoa não vai conhecer uma cultura, né? Então, eu vou estudar português, eu vou conhecer a cultura brasileira com esse artigo definido. Não é isso. Eu vou entrar em contato com pessoas, né, que representam cultura ou que representam imaginários ou representações dessa cultura. Então, o aluno de português, que é aluno da Marta, ele não está encontrando a cultura brasileira, ele está encontrando uma pessoa que representa a cultura brasileira ou que representa imaginários da cultura brasileira. Então, é uma visão, assim, é muito interessante. E o texto literário possibilita o encontro com representantes ou imaginários de culturalidades brasileiras. Essa ideia de culturalidades foi trazida de um texto, eu não vou me lembrar o autor, mas foi trazido por essa mesma orientanda Tabata Quintana Ionarra. E eu gostei dessa ideia de culturalidades. A gente falar que, mesmo que a gente diga, o Brasil é um país com muitas culturas, parece que a palavra culturalidades é melhor até do que a gente usar culturas no plural. Então, é um país, nós temos culturalidades. E nós mesmos, cada um de nós, no dia a dia, a gente transita por culturalidades, né? O texto literário nos permite trazer tudo isso para a sala de aula. Então, e ele potencializa o contato com a língua e a interação com aspectos sociais, temáticos e estéticos. Aí, em relação específica à proposta, ele traz, então, um componente teórico e metodológico e o consultor elaborador, o professor Alexandre Pilati, fez uma proposta de classificação de obras da estante básica de literatura brasileira. É muito importante isso. É uma estante que contém 100 títulos significativos, relevantes da literatura brasileira, e o elaborador da proposta. A proposta é citada como Brasil, Ministério das Relações Exteriores, porque ela é um documento que não aparece ali como autor, mas aparece como elaborador consultor, né? O professor Alexandre Pilati, ele fez esse trabalho muito bom de apresentar, então, a escala de complexidade dos textos literários da estante básica. Obviamente, vocês podem pegar um outro poema, né? um autor que não está ali, e também fazer essa aproximação. Ele propõe 5 níveis. O nível 1 de complexidade serviria para básico 1 e básico 2. Os níveis 2 e 3 para intermediário, os níveis 4 e 5 para avançado, como eu tinha tentado adiantar um pouquinho quando a Marta pediu para eu fechar lá atrás, né? E agora, já caminhando para finalizar, então, aqui eu tinha colocado lá naquela organização da apresentação, desde o início, né, um diálogo entre contextos, Rede Itamaraty e a Rede ANEP, né, a Rede de Ensino de Português da ANEP. Vocês estão, né, assim como o contexto de 11 centros culturais do Brasil, da Rede Itamaraty, vocês estão no contexto de língua espanhola. Essa proximidade linguística favorece a exploração do texto literário, favorece a exploração de textos autênticos desde o início. Então, vocês podem trabalhar com trecho de novela, com trecho de filme, com propaganda, né? Com muita coisa assim, com folhetos, com muita coisa autêntica já no início dos cursos, né? Porque nós estamos num contexto similar, né? Se a gente pegar aquelas 11 unidades da Rede Itamaraty e as unidades de ensino de português da ANEP, né, que estão já, como a Marta esclareceu para mim, em vários níveis, né? E como eu li no documento também, que eu comentei logo no início, que eu fiquei muito feliz, assim, muito satisfeito de ver, né, que mesmo que não seja obrigatório em todas as escolas, né, a Marta também me explicou isso, mas são 9 anos de estudos, né, como língua nacional, não. Marta, língua o que mesmo? De fronteira? Depende, né? Você diz no projeto. Isso, no língua documento. Regional, né? Regional. Muito obrigado, regional. Tá, eu falei no início, agora tinha sumido, né? Então, essas especificidades contextuais. Aí, o que é que vocês têm? Nós temos, assim, na rede do Itamaraty, nós temos muita diferença, por exemplo, para essa proposta de países de contexto de média distância. Então, nós temos, olha, eu vou falar rapidamente, os países nós temos Itália, Haiti, Suriname, Guiana, África do Sul,
Finlândia, Estados Unidos, com um núcleo em Nova York, Israel e Líbano. Então vejam que nós temos também bastante complexidade contextual. Qual que é a complexidade contextual que vocês têm mais notória? Eu penso, né, e aí por isso que eu tinha dito desde o início que eu posso estar um pouco enganada, mas eu penso que a faixa etária é variada, né? Vocês devem ter, eu não sei exatamente a idade inicial, mas eu imagino que deva ir desde 10, 11 anos até 17, 18 anos, e talvez um pouco mais, um pouco mais nos cursos que eu estou chamando de técnico, e você tinha me dito, Marta, que são cursos... Claro, técnicos e os tecnólogos têm a faixa etária é bastante ampla, a proposta é bastante diversa, mas a gente vai compartilhar com você um material para que você a conheça melhor. É um pouco complexo, mas o bom disso é que é amplo. É complexo porque é amplo. E aproveito e te comento que temos 7 minutos de Zoom, seria bom... Sim, mas agora eu fecho mesmo, tá? Então, maravilha! Tá. Sim, para a Então, gente a não faixa perder etária nada. variada, os níveis de ensino variados vocês têm, assim como a gente tem na rede Itamaraty também, e vocês têm políticas linguísticas, né? E isso é muito importante, né? E as políticas linguísticas do Itamaraty também estão desempenhando um papel muito bom. Agora nós estamos... sempre teve, né, o departamento de DPLP, que era a Divisão de Promoção da Língua Portuguesa, e a Flora também se referiu até com uma outra denominação, que eu me esqueci agora, mas que também tinha a ver com a difusão do português. Mas agora nós temos, assim, desde 2018, 19, 20, nós estamos com várias pessoas que estão trabalhando muito ali nesse setor, no Departamento Educacional e Cultural, para as políticas linguísticas do português. E aí, muito importante que vocês tenham essa política aí também. E aí eu pensei, assim, da mesma forma como o Itamaraty publicou agora esse panorama da contribuição do Brasil para a difusão do português, assim, particularmente eu até gostaria de ter assim uma publicação, né, como um panorama do ensino de português no Uruguai, né? Acho que seria muito bom, assim, não só como um documento de política linguística, mas como uma publicação mesmo, né, na versão assim que hoje em dia é muito importante, é uma versão virtual que todo mundo pode acessar em outro lugar. Eu tenho certeza que meus colegas, muitos colegas espalhados pelo Brasil, em universidades e por outros países, gostariam e ficariam felizes de saber desse panorama. E talvez uma proposta curricular específica, mas aí para vocês teria que ser uma perspectiva macro, né? E vocês têm, eu entendi que vocês têm currículos já específicos bem definidos, né? Porque a Marta me disse, olha, para esse nível aqui a gente tem proposta, né? Para o nível tecnológico tem a proposta, para curso, por exemplo, de turismo, vai mais para a habilidade oral, então tem um currículo desenvolvido ali, mas talvez fosse bom sistematizar isso numa proposta curricular ampla e que aí abrangesse as várias especificidades também, né, junto com o panorama. Mas aí é só uma provocação, eu não sei se vocês já têm algo nesse sentido também, e se precisarem, talvez, não sei, aqui assim, eu não falo pelo Itamaraty, né, eu apoio bastante atividades para as quais eles me convidam, não falo por eles, mas talvez até com algum apoio, né, com algum apoio ou com algum acordo, né, Temos que conversar com o doutor Aldo Rodrigues, você, Flora, temos muito, então, projetos para trabalhar aí, muitos professores, coordenadores, diferentes subsistemas, é muita gente no país inteiro que trabalham em propostas dentro do seu público, digamos, mas que, como eu te falava em algum momento, nós em 2019 pensamos numa proposta de tentar criar um eixo e que a comunidade de português, professores de português, estudantes, possam se integrar. A pandemia, a emergência sanitária está dificultando, a gente tem isso aí meio parado, não o trabalho, senão essa integração, mas com certeza todos os seus aportes vão ser sempre muito bem-vindos, como esse que você acaba de mencionar aí, de surpresa, e todos que possam vir. Olha, realmente um grande prazer, Nelson. Eu não sei se você tem alguma coisa final para me mostrar, para nos comentar. Dizendo que, né, esse panorama eu acho que seria uma publicação muito boa de vocês, a proposta curricular assim ampla, nessa perspectiva macro, e também a formação continuada de professores, que aí a gente pode mesmo, talvez até com alguma forma de cooperação, estabelecer, né, acho que é importante. Vamos trabalhar nisso. Dizer que seguramente muitos deles, assim,
às vezes, não sei se eles são, não deu tempo, né, Marta, de você responder, não sei se todos são formados como professores de língua portuguesa mesmo, mas mesmo não sendo, como eu disse, em vários contextos, há professores não formados na área de letras, e como professores de português, e principalmente de português como língua estrangeira, que desenvolvem excelentes trabalhos e trazem, assim, arejam, né, porque trazem umas ideias que talvez a gente não pensasse. Mas é isso, muito obrigado mais uma vez. Obrigada a você. Marta, Quanto à formação Aldo dos professores, e Flora. também é bem amplo, a gente vai colocar você a par do que está acontecendo por aqui. Certamente há muitíssima gente formada, mas com certeza sempre aprender mais e de qualidade é o que nos provoca, né? Então, em nome de políticas linguísticas da NEP, deixa eu colocar aqui o vídeo que não tinha tirado. Obrigada pela amabilidade, pelo tempo, pela paciência. A gente teve que modificar um pouco a maneira como foi transmitido e a gravação, mas o importante é que estamos todos aqui com uma pessoa muito preparada, que trabalha com outras equipes também muito vinculadas, e brevemente vamos te convidar para uma outra oportunidade. E também estivemos aí anotando que muito obrigada pela proposta de compartilhar com os professores em pequenas instâncias. Coincide muito com o projeto que temos que aprender dos professores, por isso temos que nos reunir em pequenos, grandes grupos e compartilhar e conversar. Uhum. Muito obrigado pela sua presença, espero que você tenha passado bem. Sim, e que nos acompanhe em outra oportunidade. Muito obrigada. Certo. Muito obrigado. Obrigada a todos pela presença. Obrigada, Flora. Até a próxima. Obrigada a todos. Até. Temos muito o que trabalhar. Muito. Até um prazer, pessoal. Que bom. Um prazer, um prazer. Tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Tchau. Boa noite.